Quando a menina completou 1 ano e participou da cerimônia do Zuazou, ela escolheu para si um maridinho. A mãe, cética, a pegou e a levou de volta ao início. Deixem o Tauzi longe do filho da melhor amiga. Quem diria que o menino se arrastaria até ela por conta própria? Ele a abraçou e deu muitos beijinhos em seu rostinho. As duas mães observavam os bebês se comportando de forma carinhosa. Decidiram rapidamente que os dois estariam noivos. Mas não se imaginava que, a partir daí, o garoto se tornaria o maior pesadelo da menina. Todos os dias, ou ele a assustava com insetos, ou fazia com que ela o ajudasse com a lição de casa. Até que, ao entrar no ensino médio, o menino foi para o exterior. Assim, esse noivado infantil terminou sem mais. Naquele dia, ela havia acabado de chegar à escola. Sua melhor amiga, Xuling, se aproximou com um rosto empolgado. Ela disse ter ouvido que nossa turma teria um aluno transferido. E ainda por cima, um rapaz muito bonito vindo do exterior. Su Tiantian fez um som suave. Ela não é estranha a estrangeiros. Por que tanta surpresa? Mas Zhou Ying ainda estava animada tagarelando. Ele já está na secretaria da escola. Ouvi dizer que o representante da turma da classe ao lado acabou de ir corrigir provas. Vi o mestre transferido. Ele realmente tirou o celular para fotografar escondido na secretaria. Como resultado, foi pego na hora e o celular confiscado. Ele ainda está levando bronca. Su Tiantian ouviu e ficou impressionada. Ele deve ser muito bonito. Ousou tirar o celular na secretaria para tirar fotos. Zhou Ying ficou ainda mais empolgada. Mas isso é exagero, não? Você quer ver as fotos? Vou lá pegar para você. Su Tiantian balançou a cabeça. Deixa pra lá. Eu não sou tão obcecada quanto você. De qualquer forma, são todos alunos transferidos da nossa turma. Mais cedo ou mais tarde, vou ver pessoalmente. A primeira aula é de língua portuguesa. Mas agora os professores estão corrigindo provas. Então a aula de língua portuguesa virou tempo de estudo. Su Tiantian, como representante de turma, foi chamada para ajudar os professores a lançar notas. Algumas garotas que brincavam com ela alertaram. Lembre-se de me mostrar bem como é aquele aluno transferido. Eu quero ver uma descrição sobre a aparência dele. Uma redação de 1000 palavras. Vá em frente, representante de turma. Aproveite e veja quantas notas eu tirei. Su Tiantian aceitou tudo um por um. Pegou uma caneta e um caderno e foi para a secretaria da escola. Na secretaria da escola, professores e alunos estavam sentados juntos. Todos estavam lançando notas e corrigindo provas. S. Tiantian olhou ao redor um pouco. Não havia ninguém desconhecido. E não havia nenhum garoto bonito demais. Parece que não tem nada a ver com esse aluno transferido. Em seguida, ela esqueceu o aluno transferido. Virou-se e juntou-se ao grupo de correção de provas. Logo ela viu alguns nomes familiares. Pegou papel e caneta discretamente e anotou as notas deles. Mas não teve sorte. Até o sino da aula tocar. Não conseguiu encontrar sua prova. Os professores, para não atrasar a próxima aula delas, batendo palmas, sinalizaram que podiam ir embora. Então, Su Tiantian arrumou algumas coisas. Segurando seu caderninho de pontos, correu de volta para a sala. Quando chegou na escada do terceiro andar, viu muitas pessoas cercando algo. Quase todas eram meninas. Su Tiantian suspeitou que fosse o aluno transferido daquela turma. Aparentemente, ele estava na classe. Ela olhou ao redor, mas não viu nenhum estrangeiro loiro de olhos azuis. Confusa, ela enfrentou o olhar invejoso das meninas. Seus olhares invejosos entraram na sala de aula. Durante o intervalo, a sala estava uma confusão. Su Tiantian acabou de chegar ao palco. Alguns alunos participativos lhe perguntaram como estavam as notas da turma. Su Tiantian tossiu um pouco. Ela passou o caderninho de pontos, para que elas mesmas pudessem circular. Em seguida, ela foi em direção ao seu assento, mas percebeu que sua colega de classe, Zhou Ying, não estava em seu lugar. Em vez disso, havia um menino sentado lá. Ele usava uma camiseta branca e jeans, e estava com um boné preto. Com a cabeça baixa, cobria grande parte do rosto. Encostada na cadeira, segurava uma prova na mão, lendo. A postura parecia a de quem estava lá para uma reunião de pais. Su Tiantian pensou que Xuling havia sido chamada à escola. Hesitou por um momento em seus passos. Olhou ao redor, tentando encontrar alguém para perguntar o que estava acontecendo. Então, avistou Xuling sentada na última fileira. Com uma expressão excitada e complexa, a fitou. Gesticulou freneticamente para ela. Mas a expressão de Xuling era realmente muito intensa. Su Tiantian não conseguiu entender uma única palavra. Então dirigiu o olhar para o outro lado. Para os colegas de sua própria turma. O que aconteceu? Ela ainda não tinha terminado de perguntar. O garoto de repente levantou a cabeça e olhou para ela com um olhar indiferente.
Você vai entrar? Ao ver a aparência daquele garoto, Su Tiantian de repente entendeu. O que Xuling estava gesticulando? Estudante transferido. Mas o aluno transferido não é um estrangeiro? Su Tiantian arregalou os olhos. Sem querer, ela disse o que pensava. Esse aluno transferido parece estar na mudança de voz. A voz é um pouco falha, mas é extremamente magnética. O aluno transferido soltou um som suave. E também tinha um rosto que combinava bem com sua voz. Seus olhos eram como flores de pêssego, com pálpebras duplas e um nariz bem definido. Sua pele era tão delicada que parecia quebrar ao toque. Su Tiantian respirou fundo. Ela virou a cabeça e pediu ajuda ao colega ao lado. É hora de trocar de lugar? A colega Zhou Ying, na última fila. Ela se levantou de repente e falou muito rápido. O representante da turma de língua portuguesa não trocou de lugar. Está bem ali. Depois de falar, ela rapidamente se sentou novamente. Ao ouvir isso, o aluno transferido pareceu entender algo. Ele puxou a cadeira para frente, junto com ele mesmo, para dar espaço para ela entrar. Meu colega de mesa é, de fato, o representante da turma de língua portuguesa. As 4 palavras meu colega de mesa parecem ter mais peso. Por que ao ouvi-lo falar meu colega de mesa? Essas 4 palavras são tão provocativas. S. Tiantian soltou um obrigada. Então, ela foi até seu lugar e se sentou. Naquele momento, o sino da aula tocou. O aluno transferido de repente pegou uma prova e leu em voz baixa. 68. S. Tiantian ouviu. Seu olhar também se voltou para aquela prova. Prova do mês de inglês, 68 pontos. Nome, S. Tiantian. Ela se sentou instantaneamente e puxou a prova para perto. Contou até 10 para evitar mostrar seu descontentamento ao novo colega. Ela fez uma pequena protesto. Esta é a minha prova. Depois de dizer isso, virou a cabeça para o lado. Não prestou mais atenção no novo colega de mesa. A aula passou rapidamente. Apenas alguns segundos após o sino do intervalo tocar, o aluno transferido foi cercado pelas meninas da turma. Algumas meninas de outras turmas estavam ao seu lado, levantando os celulares. Parecia que queriam adicionar seus contatos. Algumas meninas estavam na periferia. O aluno transferido também era muito atencioso. Ele levantou o celular. O rosto de Xu Ying imediatamente se iluminou. Parece que comeu uma mosca. Então se aproximou de S. Tiantian e disse baixinho. Eu sei que no exterior é mais aberto. Mas o transferido parece bem frio, né? Não esperava que fosse tão ativo, né? Logo o sino da aula soou. As meninas saíram animadas, quase sem conter a emoção. O aluno transferido guardou o celular. S. Tiantian também guardou a prova de inglês. Em um piscar de olhos, as mãos dos dois apareceram ao mesmo tempo na mesa. Sob a luz do sol, as pequenas manchas vermelhas nos pulsos de ambos eram nítidas e brilhantes. Ao ver isso, S. Tiantian ficou completamente paralisada. Como é que esse transferido pode ser tão parecido com o seu pesadelo de infância? O vizinho do pesadelo tinha uma mancha vermelha no pulso também. Ele também tinha uma pequena mancha vermelha. Por isso, quando eram crianças, eles quase foram noivados. Isso só terminou quando suas famílias imigraram. Nesse momento, o coração de S. Tiantian quase disparou para 180. Posso perguntar qual é o seu nome? Embora a verdade esteja bem diante dos olhos. Mas ela ainda não quer acreditar. O aluno transferido levantou ligeiramente uma sobrancelha. Neste momento, a porta da sala de aula foi empurrada. O velho Gao entrou segurando uma pilha de provas. O representante de língua portuguesa veio distribuir as provas. Assim, Su Tiantian não conseguiu esperar pela resposta. Ela se levantou como em um sonho. Ela subiu ao palco, atordoada, para distribuir as provas. O velho Gao sempre gostou de anunciar as notas na hora. Ele faz isso para estimular o espírito de luta de todos. Desta vez, foi a mesma coisa. Quem tivesse o nome mencionado deveria vir pegar a prova. No final, restaram apenas 2 provas. Su Tiantian, 125 pontos. Abaixo do palco, havia muita discussão. A nota de língua portuguesa foi a mais alta da turma novamente. Pode ser que desta vez também seja a mais alta da escola. Afinal, as questões desta vez foram realmente difíceis. Mas Su Tiantian sabia que não era melhor, porque embaixo da prova dela havia uma prova com uma nota alta de 187. E além disso, não era o nome da turma deles. Su Tiantian achou que havia recebido a prova errada. Então, ela deixou a prova de lado. Mas o velho Gao disse: continue lendo. Então, Su Tiantian hesitou um pouco e disse: Jian Xiu, 137 pontos. Abaixo do palco, parecia que a sala havia explodido. Quem é? Não é da nossa turma. Alguém conhece? Neste momento,
O aluno transferido se levantou lentamente. Ele caminhou em direção ao palco. Sobrancelhas familiares e uma expressão familiar. Su Tiantian o olhou fixamente. Jian Xiu. Seus pensamentos de repente voltaram à infância. Jian Xiu, o grande vilão. Uau! Jian Xiu, eu vou contar para sua mãe. Irmão Xiu, se você me assustar de novo, eu realmente vou contar tudo. Uhul! Jian Xiu puxou a prova da mão de Su Tiantian, que estava atordoada. Ele tirou a prova. Quando os dois se encararam, ele levantou ligeiramente os lábios, deixando escapar um leve sorriso. A plateia ficou em alvoroço. Todos, olhem! O quadro de notas está uma loucura. 137 pontos, uau! Se eu estivesse lá, também ficaria pasma. Como o velho Gao trouxe um gênio desses para nossa turma? O velho Gao estava claramente muito satisfeito. Silêncio, silêncio. Agora, vamos pedir para o novo colega se apresentar. Ao ouvir isso, Jian Xiu pegou um giz, virou-se e escreveu Jian Xiu no quadro. Me chamo Jian Xiu. Me formei na Alden Academy, na Inglaterra. Agradeço se puderem me ajudar no futuro. O velho Gao, cheio de entusiasmo, começou a aplaudir. Ótimo! Vamos nos dar bem a partir de agora. Vocês dois podem voltar para seus lugares. Su Tiantian sentiu uma emoção indescritível em seu coração. Ela caminhou de forma um tanto quanto leve de volta ao seu assento. Quando ela se sentou, viu Jian Xiu voltar até o quadro. Ele trouxe para ela a prova que ela havia esquecido na mesa. Su Tiantian se sentiu um pouco confusa ao mesmo tempo. Essa amiga de infância está diferente da imagem que ela tinha. Ela amadureceu muito mais. De repente, S. Tiantian sentiu que seu pesadelo realmente se tornou uma coisa do passado. Quando eram crianças, ela gostava de intimidá-la. Isso era porque eram apenas crianças. Crescendo, ela também amadureceu. Então, ela decidiu ser generosa e perdoar as coisas mais que Jing Xiu fez a ela. Ao pensar nisso, S. Tiantian ficou um pouco feliz. Ela se preparou para pegar a prova das mãos de Jing Xiu, mas o outro não soltou. Ele disse calmamente duas palavras. Linda. Só então ele soltou a mão que segurava sua prova. S. Tiantian achou que estava ouvindo coisas. Ela ficou um pouco confusa. Lentamente, ela pegou a prova e a colocou em sua mesa. Em seguida, rapidamente se virou para olhar para ele. Ela se perguntou se tinha escutado errado ou se ele realmente a xingou. Vendo que ele estava ouvindo a aula sem expressão, ela teve que voltar a olhar para sua prova. Quando Su Tiantian não estava mais olhando para ele, Jian Xiu finalmente baixou a cabeça e sorriu. Quando a aula terminou, Su Tiantian saiu correndo. Ela puxou Xu Lin para um canto. Ela começou dizendo que conhecia o aluno transferido. E Xu Lin parecia muito animada também. Ela a interrompeu impacientemente. Ei, você me deixa falar primeiro. Eu acabei de ouvir uma coisa. Na última aula, não tinha muitas meninas de outras turmas que foram se juntar ao aluno transferido, certo? E depois que elas saíram, eu ouvi a turma dizendo que o QR Code que o aluno transferido deu não era dele. Você consegue adivinhar de quem é? Su Tiantian balançou a cabeça, indicando que não conseguia adivinhar. Afinal, quem o aluno transferido poderia conhecer logo que chegou? Do velho Gao. Xu Ling disse com um sorriso triunfante. Ha 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 ha. É difícil imaginar qual seria a reação do velho Gao ao ver tantos amigos que ele conheceu. Su Tiantian estava incrivelmente chocada. Que cruel! Se ela fosse uma daquelas garotas. Pode ser que eu comece a odiar diretamente o Jian Xiu. Zhou Ying perguntou de maneira casual novamente. Ah, o que você estava tentando dizer agora há pouco? Su Tiantian respondeu calmamente. Jian Xiu é meu amigo de infância. Nós nos conhecemos desde a barriga da mamãe. Mas ele se mudou no ensino médio. Mas agora parece que ele voltou. Ao ouvir isso, Zhou Ying não ficou surpresa. Em vez disso, ficou empolgada e apertou os ombros de Su Tiantian. Tiantian, quem chega primeiro à água, colhe o primeiro. Você tem esse tipo de recurso, definitivamente não deve desperdiçar. Uma semana. Eu quero te ver como a namorada legítima do garoto mais bonito da escola. Na posição de namorada oficial. Aparecer na frente de toda a escola. Su Tiantian contraiu os lábios. Pare. Eu não sou próxima dele. Na verdade, até temos uma rixa. Se nós tivéssemos alguma relação, só poderia ser ele me chamando de pai. Quando os dois voltaram para a sala, encontraram Jian Xiu na fonte de água na porta dos fundos. Ele apareceu com um copo descartável e um cartão de água, não sei de onde. Estava de pé ali, preguiçosamente, pegando água. Su Tiantian apenas fez de conta que não viu. Ela passou calmamente por ele e voltou para seu lugar. O lugar de Zhou Ying foi mudado para a última fila.
Assim que se sentou, ela começou a observar discretamente. Ela observava os movimentos na porta dos fundos. Jian Xiu não conseguiu encher completamente um copo d'água. Então ele derramou a água. Uma garota ao lado suavemente comentou. Sua voz levemente rouca era bem profunda. Era de cortar o coração. A garota te agradeceu de volta. Suas bochechas já estavam vermelhas como duas nuvens. Então, ela se animou e disse: Oi, meu nome é Samushu. Prazer em te conhecer. Zhou Ying ficou surpresa. Só prestou atenção no rosto daquela garota após ouvir a apresentação. Ela descobriu que realmente era Samushu. Então sua expressão instantaneamente se transformou em raiva contida. Ela e Samushu eram inimigas mortais desde o ensino fundamental. Agora, Samushu estava tentando se aproximar do noivo de infância de Tiantian. Isso é algo que não se pode tolerar. Então, ela correu rapidamente para a terceira fileira. Pegou o copo de água da Su Tiantian e foi em direção à fileira de trás. Su Tiantian deu uma olhada na direção do bebedouro. Ela percebeu que Jian Xiu ainda estava lá. Ao lado, estava Samushu. De repente, ela teve um mau pressentimento. Do outro lado, Zhou Ying já havia chegado ao campo de batalha. Ela imediatamente entregou o copo de água a Jian Xiu. Jian, sua colega de mesa pediu para você pegar um copo de água para ela. Jian Xiu pareceu surpreso por um momento, mas ele ainda assim aceitou o copo de água de forma obediente. No entanto, ele não tinha o cartão de água. E Zhou Ying também não parecia ter a intenção de lhe dar o cartão. Então, seria um problema você levar de volta para ela. Depois de dizer isso, ela saiu pulando. Ela não deu um olhar sequer para Samushu. Samushu estava com raiva e confuso. Zhou Ying estava sendo bastante intencional. Era claramente algo direcionado a ela. Mas Samushu ainda se ofereceu para passar o cartão de água novamente. Um sorriso muito forçado de Tiantian. Use o meu. Do outro lado, Su Tiantian estava inquieta. Sempre achou que Zhou Ying, que não era confiável, iria arrumar alguma confusão para ela. No canto da visão, uma sombra se aproximou. Uma mão colocou um copo cheio de água morna à sua frente. Su Tiantian imediatamente levantou a cabeça de forma feroz. Há tanto tempo. Para que você usou meu copo para fazer algo errado? Jian Xiu hesitou ao segurar o copo. Logo, ele curvou os lábios em um sorriso. O que houve? Você ainda está reclamando que eu voltei tarde? Su Tiantian não esperava. Quem trouxe seu copo de água foi Jian Xiu. A aura feroz dela instantaneamente se tornou hesitante. Eu confundi você. Jian Xiu olhou para a expressão boba dela. De repente, levantou a mão, mas parou no meio do caminho. Su Tiantian viu seu movimento estranho. Ele se afastou cautelosamente para o canto da parede. O que você está fazendo? Jian Xiu retirou a mão e disse lentamente. Não foi nada. Essa altura parece que ele quer tocar na cabeça dela. Na minha memória, eles ainda estavam juntos no ensino fundamental. O irmão travesso ao lado. Ele costumava bagunçar seu cabelo com frequência. A pessoa que existe no canto das memórias. Apareceu assim na frente dela. Neste momento, S. Tiantian ainda tinha uma sensação de irrealidade. Aproximou-se dele devagar e sussurrou. Colega Jian. Você é o Jian Xiu que eu conheço, certo? Jian Xiu levantou uma sobrancelha. Ele também se aproximou dela. A voz dele parecia um pouco descontenta. Eu pensei que você me reconheceria quando entrou na sala de aula. Já reconheci você. S. Tiantian fez uma careta, contendo a emoção que surgia dentro dela. Uma emoção estranha. Não, eu já havia esquecido de você. Dito isso, ela estendeu o pulso, mostrando sua própria manchinha vermelha igual. Se não tivesse visto sua manchinha, eu realmente não conseguiria lembrar. Jian Xiu também virou seu pulso. A posição da manchinha vermelha nos pulsos de ambos era quase idêntica. Havia uma sutil sensação de destino. Não sei porquê, mas seu tom de voz de repente ficou indiferente. Um som leve de pó, e depois ele se calou. Su Tiantian percebeu tardiamente que suas palavras pareciam não ser muito agradáveis. Apressou-se a explicar. O que quero dizer é que já se passaram muitos anos. Isso foi coisa de quando éramos crianças, certo? Não se pode esperar que a memória de uma criança seja tão boa. Porém, Jian Xiu perguntou de forma suave. Então, como é que eu não esqueci de você? Su Tiantian ficou surpresa. Talvez seja porque minha aparência sempre foi a mesma. De repente, Jian Xiu soltou uma risada baixa. É verdade. Sempre linda desde pequena. Ao ouvir isso, Su Tiantian virou a cabeça com raiva. Deitada na mesa, escrevendo no caderno de exercícios. Não vou mais dar atenção a ele. Mas Jing Xiu parece que está a fim de conversar. Ele pegou a caneta e cutucou o braço dela. Disse de forma preguiçosa. Não fique apenas escrevendo sozinha.
Seu novo colega de classe não trouxe nenhum livro. S. Tiantian segurou ainda mais firme o caderno. Ela até se afastou um pouco para o canto. Jing Xiu não se deixou intimidar. Ele simplesmente puxou o banco para dentro. Sentou-se bem no meio da mesa dos dois. S. Você deve ser amigável com um novo colega. À esquerda de S. Tiantian está a parede. Ao tentar recuar, ela não conseguiu se mover. Ela fez um som de desagrado e abafou ainda mais o caderno. Eu não serei amigável. Vejo que você está se dando muito bem na nossa turma. Procure ser amigável com outra pessoa. Jing Xiu suspirou, prestes a dizer algo. Mas antes que pudesse falar, foi interrompido por SNMCH. Jing, você pode usar meu caderno de exercícios por enquanto. Na próxima aula, eu vou organizar o mural. Não vai vir para a aula. Sam MCH estava na passagem com uma expressão descontraída. Ele trouxe um caderno de exercícios na mão. O olhar de Jian Xiu passou por ela. Depois, olhou para o caderno que ela tinha na mão com um olhar indiferente. Ele não estendeu a mão para pegar. Su Tiantian ficou um pouco confusa. Pensou que Sam MCH estava realmente muito animado hoje. Antes não era assim. Ela olhou para Jian Xiu e acabou encontrando o olhar de Jian Xiu. Ambos se encararam. Su Tiantian foi atingida pelo olhar frio dele. Ficou ainda mais confusa. Será que ele está envergonhado para pegar? Depois de hesitar, ela estendeu a mão. Pegou o caderno de Sam MCH para ele. Colocou na mesa dele. Pegue isso. Nossa turma é bem amigável. Jian Xiu parecia ter a encarado. E então falou baixinho obrigado para Sam MCH. Sam Mushu lançou um olhar rápido para Su Tiantian. Sem necessidade de dizer. O estudante Jian pode vir me procurar se tiver algo. Eu não vou achar que é um incômodo. Eu vou embora primeiro. Quando terminar, pode colocar de volta no meu lugar. Jian Xiu assentiu levemente. Tudo bem. Sam Mushu sorriu suavemente e acenou com a mão enquanto se afastava. Bom, bye bye. Su Tiantian sentia que era como uma lâmpada. Justo quando o sinal da aula tocou, o professor ainda não havia chegado. Ela não olhou mais para Jian Xiu. Ela fez uma careta e se encolheu no canto, continuando a fazer os exercícios. E o olhar de Jian Xiu mudou da carteira vazia para o lado. A jovem que estava quieta fazendo os exercícios. Eles não se viam há 5 anos. Esses 5 anos foram, na verdade, a época de crescimento. A mudança foi, na verdade, enorme. Embora suas sobrancelhas e olhos tenham se ampliado um pouco, mas aquele charme doce e adorável não mudou muito. Olhar para ela faz querer zoar. Su Tiantian escrevendo na folha de exercícios sentia cada vez mais que algo estava errado. O braço dela não alcançava a mesa. Ela olhou para a direita e se lembrou. Jian Xiu a empurrou até a parede. Até agora, ela não se afastou. Su Tiantian hesitou por 3 segundos. Ela virou-se para Jian Xiu e disse, irritada. Colega Jian, você ultrapassou a linha de 3 e 8. Jian Xiu deu de ombros. Onde eu ultrapassei? Você já está sentado bem no meio da mesa, cara. Dizia isso enquanto apontava com a caneta para os dois. O espaço no meio da mesa. Viu isso? Jian Xiu deu de ombros, indiferente. A linha de 3 e 8. Você é 3 refeições e 8. Não ultrapassei. Su Tiantian olhou para ele com raiva. No entanto, isso não teve efeito intimidador. Como um pequeno gato feroz. Decidiu ser generoso e deixá-la em paz. Ele se afastou voluntariamente para o lado. Até o final da aula, os dois não disseram mais nada. No entanto, Su Tiantian percebeu. Jian Xiu nem sequer abriu o caderno de exercícios de Sam Mushu. Após a aula, ele pediu diretamente para o menino da mesa ao lado ajudar a passar o caderno para Sam Mushu. O motivo é que ele não sabia como era. O motivo é que ele não sabia onde Sam Mushu estava sentado. Assim passou a tarde inteira. Su Tiantian, além de estudar bem, também pediu várias vezes para Zhou Ying não falar bobagens. Ela não queria muito que os outros soubessem que ela tinha algo com Jian Xiu. No entanto, o céu parecia não estar disposto a lhe dar essa oportunidade. Após a escola, Su Tiantian arrumou sua mochila, pegou algumas provas e se preparou para voltar para casa e levar bronca. Ela passou a tarde inteira sem ânimo. Jian Xiu também percebeu. Vendou-o absorto em suas provas de inglês. E soltou uma risadinha com um tom bem provocativo. Você não consegue agora. Ainda vai chorar por não ter ido bem na prova? Su Tiantian recobrou o foco e lançou um olhar furioso para ele. De jeito nenhum. E eu agora não quero te ver. Isso realmente não está certo. Su Tiantian bufou e colocou a mochila nas costas. Eu estou indo. Jian Xiu colocou novamente seu boné e máscara. Seguiu-a e saiu da sala de aula.
Para sair da escola, é preciso passar por uma avenida de cerejeiras. Agora é a época das flores. Todos os dias após as aulas, podes ver meninos e meninas vindo para apreciar. As flores desordenadas começam a encantar os olhos. Su Tiantian sempre que passa por aqui, não consegue evitar diminuir o passo, sentindo o aroma das cerejeiras no ar. Hoje, por acaso, há um pouco de vento, que faz as pétalas de cerejeira caírem como chuva. A cena é linda. Neste momento, ela realmente quer registrar essa imagem, mas não tem celular. Mas ela de repente se lembrou de um certo aluno que acabou de se transferir. O aluno transferido que ainda precisa ser contatado. Então, seus olhos brilharam. Virou-se alegremente. Queria pedir emprestado o celular do Jian Xiu. Mas antes que pudesse falar, ouviu um clique. Descobriu que Jian Xiu estava segurando o celular apontado para ela. Ele soltou um "ah" suave. Foi descoberto. Desculpe. Mas seu tom não tinha nada de constrangido. Su Tiantian correu alguns passos para ver seu celular. O que você filmou? Deixa eu ver. Jian Xiu rapidamente enfiou o celular no bolso da calça. Em plena luz do dia. Você não pode simplesmente roubar assim. Su Tiantian não sabia se estava irritada ou como. Ao ver o sorriso despretensioso em seus olhos, seu rosto ficou vermelho. Então, ela o xingou com raiva. Jian Xiu, seu imaturo. Jian Xiu deu de ombros, como se não ligasse. Embora seu rosto estivesse bem coberto, mas a altura e a forma superiores de Jian Xiu ainda atraíram muitos olhares na sua direção. Adeus. S. Tiantian virou-se e saiu. Pensou consigo mesma, se não posso enfrentá-los, posso ao menos me esconder. Ela estava muito irritada ao sair da escola. Então, ouviu alguém chamá-la. Virou-se para olhar. Percebeu que um carro preto estava parado ao seu lado. Em seguida, a janela do carro desceu, revelando o rosto bonito de uma mulher. Ao ver aquele rosto que era ao mesmo tempo estranho e familiar, S. Tiantian ficou surpresa e tapou a boca. Era a tia Jing. Quando era pequena, adorava a tia Jing que morava ao lado. Nesse momento, a voz de Jing Xiu veio de trás dela. Que coincidência! O Ayu também saiu. Tiantian, você ainda se lembra de mim? Jing Mei perguntou com um sorriso. S. Tiantian chamou alegremente. Tia Jing. Claro que lembro. Eu adorava comer a sua carne de porco à moda. Jing Xiu soltou um. Ele passou por ela de maneira irritada e abriu a porta de trás do carro. Agora você finalmente se lembrou. Jian Mei olhou para os dois e perguntou com um sorriso. Ai, meu Deus. Parece que vocês dois já se conheciam antes. Eu pensei que teria que esperar para apresentar vocês dois. Su Tiantian ficou um pouco envergonhada. Ele transferiu para nossa turma. Depois de uma pausa, acrescentou. Agora ele é meu colega de mesa. Jian Mei estava com uma expressão de surpresa. Isso é realmente conveniente. Jian Xiu abriu a porta do carro, mas não entrou. Ele ficou encostado no carro, relaxado. Vocês dois, não se demorem. Aqui não podemos estacionar por muito tempo. Terminando a fala, olhou para Su Tiantian e sua voz ficou um pouco mais baixa. Seus lábios também se curvaram em um sorriso. Entrem no carro primeiro. Su Tiantian ficou paralisada. Mas pensando bem, as duas casas são no mesmo caminho, então ela entrou. Neste momento, Jian Mei se virou do banco da frente e olhou para Su Tiantian. Vamos direto para Oxianju comer. Seus pais já estão lá. Levamos cerca de meia hora para chegar. Chegamos ao Oxianju. Jian Mei os levou até a sala privativa. Su Tiantian primeiro chamou papai e mamãe. Então ela viu o homem de meia-idade sentado ao lado do pai. Tiantian o chamou de tio Jian. Jian Xiu também o chamou. Tio Su. Tia Zi. Pai. O pai Jian sorriu e respondeu. Ele se levantou do assento e veio até ela. Ele comparou a altura dela com a dele. Menina doce, quanto tempo! Você cresceu tanto. O pai Su também sorriu. Não é mesmo, velho Jian? Em um piscar de olhos, já estão no ensino médio. Parece que foi ontem que a Tiantian ainda fazia xixi na cama. Ao lado, um som engraçado imediatamente surgiu. Su Tiantian ficou extremamente envergonhada. Seu olhar periférico captou o rosto de Jian Xiu contendo o riso. Papai, não diga bobagens. A mãe Su ainda estava elegantemente sentada em seu lugar. Timbara também não conseguiu se conter e tomou um gole. O que o Yun está dizendo? O nome completo do pai de Su é Su Yun. Ao ouvir isso, ela fez um som de um. Ela obedientemente pulou este tópico. Senteze rápido. A comida vai chegar em breve. Ao ouvir isso, Jian Xiu, muito gentil, puxou a cadeira para ela. Tiantian, senteze aqui. Se não fossem os mais velhos aqui. Su Tiantian praticamente queria revirar os olhos. Jian Xiu na frente dos adultos e Jian Xiu na sua frente. São completamente diferentes.
A mãe de Su deu um leve toque em seu braço. Não vai agradecer ao seu irmão Ayu? Em outras ocasiões, a mãe dela também sempre gosta de lembrar. Ela diz algo e faz algo. Su Tiantian nem precisa pensar. Automaticamente, ela seguiu o que a mãe disse. Obrigada, Ayu. Su Tiantian ainda estava com a boca aberta. A pronúncia de irmão ficou presa na sua garganta, mas não conseguia soltar nada. A mamãe Su disse gentilmente. O que houve? Este é o irmão Ayu de quando você era pequena. Não é possível? A mamãe Jian comentou na hora certa. Que coincidência! Desta vez, ela está fazendo a transferência escolar para a Shou. Ayu escolheu uma turma aleatoriamente. Por acaso, era a turma da Tiantian. Agora, os dois ainda são colegas de mesa. Ayu, você não pode intimidar a Tiantian. Cuide dela mais na escola, por favor. Jian Xiu foi chamado. Ele respondeu com um sorriso tímido. Claro. O assunto sobre chamá-lo de irmão finalmente foi desviado. Ao mesmo tempo, Su Tiantian suspirou aliviada. Chá secretamente rangia os dentes. Lançou um olhar de canto para Jian Xiu, que estava à sua direita, com uma aparência digna. Falando bobagens. Quem diria que Jian Xiu soltou um suspiro profundo? Ele a olhou de lado e disse lentamente. A irmã Tiantian ainda é a representante da turma de língua chinesa. Eu preciso de ajuda dela em várias coisas. Não é, Tiantian? Su Tiantian ouviu dele. As palavras irmãzinha Tiantian. Ela ficou completamente desconfortável. Ao ouvir a última sílaba Tiantian arrastada. Foi como se tivesse levado um choque de um aparelho elétrico. Ela ficou com a pele arrepiada. Os mais velhos a estavam observando. Su Tiantian forçou um sorriso doce. O irmão Ayu estava brincando. Durante o jantar, todos conversaram sobre outras coisas. No meio da refeição, a mãe de Jian de repente deu um empurrão em Jian pai. Ah, sim, eu quase esqueci. Você também não me lembrou. E as coisas? Jian pai ficou surpreso. Ele pareceu lembrar de algo de repente. Então começou a ligar para o motorista, para que ele trouxesse aquela caixa preta do porta-malas. Tiantian não estava prestando atenção nas conversas dos adultos. Ela já havia comido sobremesa demais antes do jantar. Ela agora sente que já está cheia. De repente, uma lagosta pulou no prato. Su Tiantian ficou atordoada por um momento. Ela virou o rosto e olhou para o rapaz que estava colocando os hashis. O culpado, com uma expressão preguiçosa. Dizer palavra por palavra com ênfase. O que você está fazendo? Jian Xiu parece não ter recebido o feedback que queria. É um pouco lamentável que tenha acontecido isso. Perguntou a ela em um tom extremamente irritante. Agora você não tem mais medo de insetos? Eu me lembro que, quando você era criança, ao ver um inseto, você costumava gritar bem alto. Os adultos estavam tendo uma conversa animada e agradável, e não estavam prestando atenção aqui. Su Tiantian já sabia que ele tinha mais intenções, com uma expressão indignada. Eu também cresço, tá bom? Você acha que eu não melhorei em todos esses anos? Jian Xiu sorriu suavemente. E o inglês não é igualmente ruim? Su Tiantian ficou sem palavras. Em seguida, soltou um suspiro de desdém. Mesmo que eu não tenha melhorado, é melhor do que alguém que está regredindo. Um idiota que está se tornando cada vez mais imaturo. O que a irmã Tiantian disse. O irmão Ayu não gostou de ouvir. Então, pensou em algo. Com os olhos semicerrados, parecia sorrir, mas não sorria. Chame de novo o irmão Ayu e veja. O rosto do jovem sob a luz amarelada. A luz suave começou a brilhar intensamente. Su Tiantian foi ficando lentamente vermelha ao ser observada por ele. Frustrada, ela virou a cabeça e não o olhou mais. Ela bebeu várias xícaras de chá. Quando seu ânimo finalmente se acalmou, viu a mãe de Jian Xiu se aproximando. Ela lhe entregou uma bela caixa de veludo vermelho. Tiantian, isso é um presente de boas-vindas para você. Su Tiantian não esperava receber um presente de boas-vindas. Ela se levantou apressadamente para receber a caixa. Obrigada, tia Jian, tio Jian. Abra logo para ver. Você gostou? Su Tiantian então se sentou e abriu a caixa. Ela descobriu que era uma caneta com um design muito elegante. Su Tiantian adorou. Ela agradeceu sinceramente mais uma vez. Obrigada, tio Jian e tia Jian. Eu realmente gostei deste presente. Depois que a festa terminou, Su Tiantian voltou para casa e se lavou. Sentou-se na cama abraçando um boneco, perdida em pensamentos. Apesar de tudo o que aconteceu hoje, mas até agora, ainda sente uma certa sensação de irrealidade. O irmão vizinho dos pesadelos dela voltou, e ainda foi transferido para a turma deles. E ainda se tornou seu colega de mesa. Embora agora pareça que não seja tão um pesadelo assim, mas o caráter ainda é muito ruim. Su Tiantian fica brava só de pensar.
Ela bate com o punho pequeno e rosa em um boneco. Ela claramente o confundiu com Jian Xiu. E, ao mesmo tempo, em torno dela, uma discussão fervorosa estava explodindo na internet. Uma discussão animada. Porque tudo o que aconteceu entre ela e Jian Xiu após as aulas, na Avenida das Cerejeiras, foi filmado por alguém e postado no fórum da escola. Imediatamente causou um grande alvoroço. Claro que Su Tiantian não tinha ideia disso. E logo caiu no sono. No dia seguinte, Su Tiantian acordou cedo. A pessoa está acordada, mas a cabeça ainda está adormecida. Meio atordoada, ela se arruma e desce para o café da manhã. Mas ao chegar à mesa, percebe que a expressão da mãe está muito séria. Su Tiantian, suas notas do exame mensal saíram. Por que você não contou para a mamãe? Su Tiantian, com o rosto pálido, apressou-se a explicar. É porque eu esqueci. Ontem aconteceu muitas coisas. Ela realmente esqueceu. A mãe de Su interrompeu-a. Como você pode esquecer isso? Você tirou 68 em inglês, que tem nota máxima de 150. Como que você está se preocupando todos os dias? O pai de Su tenta apaziguar a situação ao lado. Pequena Jing, não houve algo acontecendo ontem à noite? É normal esquecer. A mãe de Su lançou um olhar frio. Su Yuyon, você pode assistir do lado. Mas você não tem o direito de falar. O pai de Su lançou um olhar impotente para Su Tiantian. Su Tiantian estava extremamente magoada, com os olhos levemente vermelhos. Eu realmente esqueci. A mãe de Su Tiantian puxou o celular. Tudo bem, você esqueceu. Então não vamos falar sobre isso. Venha ver quantas posições você tirou nesse teste mensal. Su Tiantian foi até lá, pegou o celular e deu uma olhada. Ela parou de repente. Ela caiu da 9ª posição para a 35ª. O pai de Su Tiantian já sabia disso na noite passada. Ele deu um tapinha no ombro da filha e a confortou. É normal ter um desempenho ruim em uma prova às vezes. Ficar lá embaixo uma vez, para que você possa lembrar melhor da sensação de estar no topo. Vamos, eu vou te levar para a escola primeiro. Durante o caminho, o pai de Su Tiantian não mencionou mais o teste mensal, porque era a hora do pico da manhã. Na porta da escola geralmente fica bem congestionado. Então o pai de Su Tiantian a deixou em um lugar onde havia uma viela entre ela e a escola. Su Tiantian estava toda cabisbaixa. Ela conseguia prever que definitivamente tinha caído várias posições desta vez. Mas ela nunca imaginou que cairia diretamente para o 35º lugar. Ela estava pensando consigo mesma. De repente, sentiu uma dor na parte de trás da cabeça. Ela deu um olhar rápido de relance. Apenas viu uma pessoa vestindo calças de esporte pretas parada ao seu lado. Pelo jeito dos sapatos, era um menino. Su Tiantian levantou a cabeça enquanto falava. Ao virar o rosto e olhar, ficou paralisada novamente. Jian Xiu? Jian Xiu também hesitou por um momento. Disse sem alterar a emoção. Você achou que era quem? Su Tiantian, desanimada, deixou as mãos caírem e continuou andando. Respondeu sem energia. Ainda falta um longo caminho até a escola. Por que você tinha que aparecer agora para mim? Vá embora. Jian Xiu cruzou os braços. Na verdade, eu poderia ter te levado até a escola, para te ver novamente. Infelizmente, alguém tem as pernas muito curtas. Eu tentei andar o mais devagar possível. Su Tiantian não se deu ao trabalho de responder. Jian Xiu deu uma olhada em sua expressão. Também não disse mais nada. Os dois caminharam em silêncio em direção ao portão da escola. Havia muitos estudantes indo e vindo na entrada da escola. E havia alguns rostos conhecidos. Su Tiantian de repente parou. Ficou parada sob a sombra da árvore. Eu não consigo mais andar. Minha mochila está muito pesada. Jian Xiu, você pode ir na frente. Jian Xiu a olhou de cima a baixo. Então, ele estendeu a mão e pegou a alça da mochila dela. Deixe o irmão aí o levantar e ver o quão pesada é. Na verdade, não é nada pesada. Dentro só há algumas provas e um livro. Su Tiantian de repente disse em voz baixa que estava muito cansada. Você não consegue perceber que estou arranjando uma desculpa? Solte. Essas palavras foram muito duras. Su Tiantian ficou atordoada por um momento após falar. Jian Xiu parecia não perceber que o tom dela estava ruim. Sua expressão não mudou, e sua voz ainda era de brincadeira. É realmente pesada. Se não, que tal você chamar o irmão Ayu? O irmão te ajuda a levar. Su Tiantian também se dá conta. Não deveria despejar sua raiva sobre ele. Nesse momento, ficou de frente para suas piadas. Ela, por um momento, não soube como reagir. No entanto, ela realmente não pretendia entrar no colégio junto com Jian Xiu. Su Tiantian lançou um olhar para o rosto dele, que não estava usando máscara. De repente, teve uma ideia. Você vai soltar ou não? Jian Xiu fez uma expressão de eu não vou soltar. Que expressão você pode fazer sobre isso?
Se você não soltar, eu solto. Ao ver isso, Su Tiantian de repente retirou o braço das duas alças da mochila. Correu rapidamente para frente. Enquanto corria, acenou para trás. A mochila, por favor, pode me ajudar a levar até a sala, colega de mesa? Jian Xiu segurava a mochila dela na mão. Ficou parado, olhando a jovem se afastar. Lentamente, arqueou os lábios em um sorriso. Su Tiantian, à medida que se afastava correndo, ficou de bom humor. Ela achou que realmente era muito inteligente. Conseguiu pensar em uma ideia tão boa. Infelizmente, ela temia que Jian Xiu a alcançasse. Então, só podia correr rápido para frente. Não se atreveu a olhar para trás e ver a cara do Jian Xiu decepcionado. Em seguida, ela acabou de chegar embaixo do prédio da escola. Foi interrompida por Sam Mushu que veio em sua direção. Ele disse de maneira sarcástica: Su Tiantian, você até que foi bem nesta prova. Em 35º lugar, viu? Até agora. As notas dela foram mencionadas mais uma vez. Mas Su Tiantian ficou surpresa ao perceber que não estava tão triste. Claramente, no carro com o pai, ela ainda estava se sentindo mal. Então, desde que desceu do carro até agora, o que aconteceu para que ela de repente se sentisse feliz? Su Tiantian não pôde evitar ficar um pouco atordoada. Sam Mushu viu que ela estava distraída e não estava prestando atenção nele. Ele revirou os olhos em desapontamento. Você não entende nada de educação, Su Tiantian? Estou falando com você. Su Tiantian voltou a si e sorriu, acenando com a cabeça. Aproximou-se. Não tirei uma nota tão boa quanto a sua. Sam Mushu não obteve a reação que esperava. Pensou que o que disse não era o suficiente para ser ofensivo. Você caiu 26 posições, sabia? Quando voltou para casa, seu pai não ficou preocupado. Su Tiantian sorriu timidamente. Afinal, sua família é do tipo mãe tigresa, pai gato. Na verdade, não. Sam Mushu continuou a falar com orgulho. Eu melhorei 3 posições desta vez. Legal, não é? Su Tiantian riu. Por que Jian Xiu pode ser tão confiante? Veio até ela se gabando de ter melhorado 3 posições. Pensando nisso, ela riu novamente. Virou-se e subiu para o prédio da escola. Sam Mushu percebeu tardiamente o que aconteceu. Su Tiantian estava rindo dela. E ainda a ridicularizou mais 2 vezes. Furiosa, ela começou a pisotear no lugar. Em seguida, elas entraram na sala uma atrás da outra. Viram um grupo de pessoas ao redor do multimídia. Ao se aproximar e ouvir, realmente estavam falando sobre boletins. Então Su Tiantian se espremeu para dar uma olhada. Ela viu o nome de Sam Mushu na segunda página. 52. Há um total de 65 pessoas na classe. Su Tiantian realmente sorriu nessa hora. Ela balançou a cabeça e foi em direção ao seu lugar. Sam Mushu correu atrás dela e disse, sem desistir: Su Tiantian, por que você está rindo? Eu não melhorei? Você não está regredindo? Su Tiantian ficou um pouco desapontada. Sim, mas e daí? Então, se continuar assim, em breve minha posição vai superar a sua. O que você acha? Não está muito confuso? Su Tiantian não teve tempo de responder. E com o canto do olho, viu uma sombra negra entrando pela porta da sala. Então ela hesitou por um momento. E rapidamente sentou de volta em seu lugar. Jian Xiu não voltou imediatamente para seu lugar após entrar na sala, mas parou na área de multimídia e deu uma olhada. Neste momento, o colega Gao Kong viu e veio olhar o boletim. Jian Dong explicou. Jian, não se deixe enganar, as notas da nossa turma estão geralmente baixas desta vez. Na verdade, a prova estava muito difícil. As notas de todos estão baixas, e boas. Mas mesmo com notas tão baixas, conseguimos ver que há um grupo de estrelas do amanhã que ainda permanece firme. Por exemplo, o monitor da nossa turma, An Guangjian, e o representante de matemática da nossa turma, Song Minxin. Jian Shi ouviu, mas parecia não ouvir. De vez em quando, ele murmurava mas seu olhar estava fixo em um ponto específico da sala. A Gao Kong continuou a falar. E também nossa representante de língua portuguesa, que é a sua colega de mesa, Su Tiantian. Desta vez, ela foi a melhor em língua portuguesa novamente. Em primeiro lugar na turma e segundo no ano. Estranho. Como não consegui encontrar o nome dela? O diálogo no palco, Su Tiantian ouviu claramente por algum motivo. Talvez as pessoas sejam sempre mais sensíveis ao seu próprio nome. Ela baixou levemente a cabeça. Jian Xiu acenou com a cabeça e finalmente reagiu. É bem legal. Ao ouvir isso, Su Tiantian ficou surpresa e levantou a cabeça. Jian Xiu sorriu levemente e também olhou para ela. Os olhares dos dois se cruzaram no ar através de 3 filas de mesas. Você se saiu melhor do que eu, ele disse devagar. Nesse momento, o monitor An Guangjian o chamou de repente. Colega Jian Xiu.
O professor Gao pediu para você ir à secretaria pegar o livro. Você ainda se lembra de onde fica a secretaria, certo? Jian Xiu estava prestes a dizer que sabia. Então ouviu a Guanjuan dizer: se você não se lembrar, deixe a Su Tiantian te levar. Ela conhece bem o caminho. A palavra estava na ponta da língua dele, mas ele acabou engolindo. Eu realmente esqueci. O rosto de Su Tiantian estava sempre quente. Neste momento, ela não queria muito enfrentá-lo. Então ela inventou uma desculpa e disse a An Guanjuan: mas eu preciso coletar a tarefa de língua portuguesa. An Guanjuan regalou os olhos. Agora? Eu ainda tenho algumas perguntas para fazer. Não, você precisa ir. Coletamos quando você voltar. Nesse momento, eu também terei terminado. Assim, Su Tiantian teve que se resignar e se levantou para olhar para Jian Xiu. Vamos. Os dois caminharam um na frente do outro pelo corredor. De manhã cedo, não havia muitas pessoas no prédio. O caminho estava muito quieto. Atravessando o corredor, Su Tiantian parou do lado de fora do escritório e deu uma olhada dentro. Ela disse a Jian Xiu, que estava quieto durante todo o caminho: você pode entrar direto e procurar o professor Gao. Eu vou primeiro. Ela se virou para ir embora. No entanto, Jian Xiu puxou suavemente a manga dela. Não podemos desistir no meio do caminho. Ele fez uma pausa e piscou os olhos. Representante de língua portuguesa. Afinal, quem sabe ser dengoso tem a melhor sorte. Seja homem ou mulher. No final, Su Tiantian o acompanhou para pegar o uniforme e os livros. E ajudou a carregar metade dos livros no colo. Voltando para a sala de aula, Su Tiantian colocou os livros na mesa, ofegante de cansaço. Jian Xiu também largou os livros, dizendo de forma leve: não aguentou? Su Tiantian percebeu a ironia. Respondeu de mau humor: tudo isso é por quem, afinal? Jian Xiu soltou um som de descontentamento e ficou em silêncio. Ele não disse nada até o final da aula. Su Tiantian sempre que se virava, via que ele estava com uma expressão pensativa. Parecia que não estava prestando atenção na aula. Até que a aula finalmente terminou. Su Tiantian ia pegar água. Queria que Jian Xiu mudasse um pouco de lugar. Antes que pudesse falar, viu Jian Xiu olhar para ela. Ele sorriu suavemente, com um tom gentil. Vai pegar água? Eu vou pegar para você. Su Tiantian raramente via ele ter momentos tão gentis. Ela não ficou convencida. Depois de pensar um pouco, ela percebeu. Você está querendo pegar minha vez? Ao ouvir isso, o sorriso de Jian Xiu imediatamente congelou nos lábios. Su Tiantian colocou o copo e a água na frente dele. O cartão de água e o recarregamento precisam ser feitos no escritório do segundo andar. Você ainda está esperando a escola te dar? E pare de sorrir de forma tão falsa. Está horrível. O sorriso congelado de Jian Xiu também desapareceu. Ele fez um som frio. Frio, apenas isso. Vá sozinho. Desde então, na mente de Su Tiantian, Jian Xiu, hipócrita e de más intenções, era ainda mais imaturo. Agora tinha mais um adjetivo: inconstante. No final, Su Tiantian não foi pegar água. Em vez disso, foi com Zhou Ying ao mercadinho fazer compras. Quando elas voltaram para a sala, a aula já estava quase começando. Su Tiantian estava segurando um monte de lanches. Ela se sentou sob o olhar estranho de Jian Xiu. Não me olhe assim. Isso é para comer o dia todo. E também preciso compartilhar com os amigos. Jian Xiu levantou o olhar. O que você quer me explicar? Eu não disse nada. O seu olhar agora já traiu o que você pensa por dentro. Quer que eu pense que sou essa coisinha adorável? Assim que ela terminou de falar, viu Jian Xiu levantar uma sobrancelha. É realmente um fato. Hehe. Su Tiantian soltou um sorriso frio. Pegou a água com gás que trouxe para ele e jogou diretamente em seus braços. Eu ainda fui gentil ao trazer algo para alguém. Alguém estava me xingando por dentro. Retribuir a gentileza com ingratidão. Jian Xiu pegou com uma mão a água com gás que ela jogou. Ele ficou surpreso por um momento. Seu lábio se curvou levemente, com um tom de brincadeira. Obrigado, colega Su. Na metade da aula, porque estava realmente muito chato. Ficou sonolento, algo bem natural. Junto com o sino do intervalo, surgiu Su. O som de Su Tiantian caindo sobre a carteira. Jian Xiu foi despertado por esse barulho. Com o cotovelo apoiado na mesa, ele apoiou o rosto na mão, observando seu jeito de dormir. Su Tiantian sempre dorme de maneira tranquila. Não há posições que chamem a atenção de forma negativa. Mas, ocasionalmente, algumas situações diferentes podem ocorrer. Quando está com sono, ela costuma fingir que está segurando uma caneta. A tampa da caneta está aberta. A ponta da caneta originalmente está voltada para baixo, em direção à prova. Mas lentamente, a ponta da caneta se apontou para seu rosto.
Jian Xiu a observava enquanto ela segurava, sem perceber. A caneta a tocava no rosto. Logo, um emaranhado de fios. Um novelo preto estava formado. Ele observava com grande interesse, sem interromper seus pensamentos nem por um segundo. Ele até mesmo pensou, quase inconscientemente, em pegar o celular para registrar o momento. Mas ao olhar no bolso, percebeu que estava vazio. TSK. Que pena! Su Tiantian continuava a se mover de forma inconsciente. O emaranhado preto em seu rosto estava se ampliando cada vez mais. Em breve, vou me tornar um gato malhado. Jian Xiu já estava satisfeito de olhar. Estava prestes a ter uma boa ação e tirar a caneta da mão dela. Mas, de repente, uma mão surgiu de trás. Antes que ele pudesse agir, a caneta foi retirada da mão de Su Tiantian. E ainda deu um leve tapinha no ombro de Su Tiantian. Assim que Su Tiantian não acordou. A pessoa que chegou era um rapaz de traços bonitos. Ele tinha 2 xícaras de chá de leite fumegante nas mãos. Nesse momento, Zhou Ying também chegou. A visão dela foi obstruída pelo garoto, e ela não viu Su Tiantian dormindo. Wei Sishen, você chegou. Wei Sishen sorriu. Ele estendeu a outra xícara de chá de leite para ela. Isso é para você. Obrigada, Wei Jie, por ainda se lembrar de mim. Zhou Ying aceitou o chá de leite com um grande sorriso. Estava prestes a fazer mais elogios e provocá-lo um pouco. De repente, lembrou-se de que Jian Xiu estava ao seu lado. As palavras de provocação imediatamente não saíram mais. Ela inexplicavelmente achou que a cena naquele momento era um pouco constrangedora. Foi só então que Zhou Ying viu Su Tiantian deitada na mesa dormindo. Havia uma mancha escura em seu rosto. Então, ela rapidamente estendeu a mão e deu um tapa nas costas de Su Tiantian. Se você não se levantar, vou te pegar e vender para trabalhar com carvão. Su Tiantian soltou um grito de dor. Ela forçou a abrir um pouco as pálpebras. Não me chame. Estou realmente morta de cansaço. Vou dormir mais um pouco. Zhou Ying disse, sem paciência. Irmã, levante-se e veja como você está agora. Su Tiantian estava com os olhos fechados. Ela estendeu uma mão e deu uma batida ao lado. Ela acabou tocando um coração. Ela ainda pensou que a colega ao lado era Zhou Ying. Então, deu um tapinha como se estivesse tentando acalmá-la. Depois, a mão descansou em cima e ficou parada. Jian Xiu, com o braço pressionado, imediatamente ficou com uma expressão de choque. Zhou Ying mal conseguia olhar para a cena. Ele colocou seu milkshake gelado na nuca de Su Tiantian. Após 2 segundos, Su Tiantian rapidamente afastou o que estava em sua nuca. Ela se sentou ereta, assustada. O que aconteceu? Zhou Ying apontou com o queixo para sua própria mão. Su Tiantian seguiu o olhar. Então, viu sua mão apoiada no antebraço de Jian Xiu. Ela regalou os olhos e retirou a mão rapidamente. As orelhas dela ficaram um pouco vermelhas. O vilão, de maneira ameaçadora, se queixou primeiro. O que você está fazendo com o braço embaixo da minha mão? Jian Xiu virou a cabeça de lado. Ah! Zhou Ying realmente não conseguia mais olhar para ela, tamanha vergonha. Ela tirou diretamente da bolsa o pequeno espelho de maquiagem. Tirou-o e apontou para o rosto dela. Cale a boca, beleza. Primeiro, limpe o seu rosto. Su Tiantian encarou a si mesma no espelho por 3 segundos. Havia pessoas ao redor e ela lutou para engolir o grito. Mas qualquer um pode perceber isso dela. Agora ela não está muito estável emocionalmente. Wei Sishen a consolou, dizendo: não se preocupe, é bem fofo. Se você se sentir envergonhada, eu também posso passar um pouco no rosto. Su Tiantian só então percebeu que Wei Sishen também estava lá. Ela ficou paralisada por um momento, enquanto pegava um pequeno espelho para limpar as manchas negras no rosto. Enquanto perguntava a ele: o que você está fazendo aqui? Não disseram que você iria para outra escola? Já acabou? Ainda não. Voltei à escola para pegar algumas coisas. Quando passei pela loja de Milkteia, trouxe um copo para vocês. O que você mais ama? Leite assado com gelo, pudim, feijão vermelho e pérolas. Jian Xiu de repente lançou um olhar para ela. Su Tiantian viu com o canto do olho. Ficou em silêncio por um momento. Não sabendo o que lembrar, disse a Wei Sishen: você não precisa sempre relatar tudo tão detalhadamente. Como se eu fosse capaz de comer uma montanha. Wei Sishen sorriu levemente. São só besteiras. Jian Xiu riu de forma sarcástica. Você está bebendo mingau de 8 tesouros? Os dois falaram quase ao mesmo tempo. Su Tiantian desacelerou a mão que estava limpando o rosto. Sentiu inexplicavelmente que a atmosfera atual a deixava muito desconfortável. É por causa de ser muito mingau? Zhou Ying, que estava assistindo ao lado, tinha uma expressão muito viva. Quem gosta de assistir a uma confusão nunca se importa com o tamanho do problema. Su Tiantian respondeu primeiro a Wei Sishen, mas parecia muito ouvir.
Então ela soltou o espelho novamente. Cobriu o lado do rosto escuro e lançou um olhar furioso para Jian Xiu. E daí que importa para você? E por que de repente eu tenho marcas no rosto? Foi você que desenhou no meu rosto enquanto eu dormia? Jian Xiu ouviu e riu de forma sinistra. Su Tiantian, na próxima aula você pode dormir de novo. Eu simplesmente respondo com um Peppa Pig. Wei Cixin olhou novamente para Jian Xiu e disse proativamente. Não é ele. Não culpe os outros injustamente. Fui eu que peguei a caneta preta da sua mão quando cheguei. Vá ao banheiro e lave as mãos primeiro. Não vai sair assim. Zhou Ying também se apresentou. Leve alguns lanches e chá de leite, certo? Depois de lavar, vamos direto comer no pátio. Está bem. Su Tiantian disse enquanto tirava da bolsa da mesa os lanches e olhou para Jian Xiu. O estudante Jian me pediu para ir até ele. Jian Xiu movia a cadeira. Devagar, se arrastou para a frente, observando os três conversando animadamente desaparecerem rapidamente na esquina. Ele abaixou a cabeça e deu uma risadinha irônica. Então também se levantou e saiu da sala. Do outro lado, os três que comeram os lanches planejavam voltar para a sala. Mas Su Tiantian, por não comer tiras picantes há muito tempo, e como seus pais a proibiram de comer, então ela arranjou uma desculpa para se afastar, e foi sozinha até um canto isolado. Pretendia experimentar um pouco, mas, como faz tempo que não comia, a primeira mordida me fez tossir por causa da pimenta. Justo nesse momento, ela viu que no pequeno palco ao lado, Jian Xiu estava sentado de costas para ela. Su Tiantian não esperava que fosse tão coincidente. Antes de chamar por ele, Su Tiantian de repente teve uma ideia curiosa. Pensou que ele poderia estar neste canto isolado para comer salgadinhos apimentados às escondidas. Então, o que Jian Xiu estaria fazendo sozinho aqui? O que ele estaria tentando esconder? Assim, ela foi de forma cautelosa até a frente do palco. De repente, ela apareceu na frente dele, olhando para cima, admirando. Jian Xiu claramente se surpreendeu. E rapidamente, com 2 dedos, ele tirou algo da boca. Escondeu algo atrás dele. Ele se moveu tão rápido que só consegui ver um borrão rápido. Mas, graças a esse movimento dele, Su Tiantian conseguiu pensar que Jian Xiu estava fumando. No instante em que chegou a essa conclusão, Su Tiantian não estava se sentindo bem. Não esperava que a situação fosse assim. Ela realmente tinha uma prova contra ele. Mas essa não era a prova que ela desejava. Jian Xiu falou com a voz um pouco rouca. O que você está fazendo aqui? Su Tiantian soltou um ar desfocado. Depois pensou um pouco antes de responder. Eu vim ao banheiro. A voz de Jian Xiu era baixa e rouca, como se tivesse engolido um pedaço de açúcar pegajoso. Ele levantou levemente o canto dos olhos e sorriu de forma ambígua. O que foi? Está seguindo seu irmão, Aiu? Ao vê-lo assim, Su Tiantian ficou ainda mais certa de que ele estava fumando. Sua expressão era um pouco complexa. Eu não vou contar para ninguém. Jian Xiu hesitou por um momento. Ele retirou o sorriso dos lábios, mas sua voz não soava natural. Quem se importa se você contar ou não? Sua mão direita ainda estava teimosamente escondida atrás dele. Su Tiantian continuou com um tom sério. Se alguém descobrir, você pode se dar mal. Isso pode afetar todas as suas futuras avaliações e seleções. Suas notas são tão boas. No 3º ano do ensino médio, talvez haja vagas para seleção direta. Jian Xiu levantou uma sobrancelha assim que ouviu a primeira frase. Ele a encarava fixamente com um olhar confuso, mas sincero. Ele deu um desinteressado. Su Tiantian ficou irritada com seu tom descuidado e descompromissado. O tom dele passou a ser um pouco mais sério. Não estou brincando com você. Nossa escola tem vagas para seleção direta para Qingei todos os anos. Com suas notas, você definitivamente pode ser selecionado. Se você for punido por fumar, vai se arrepender muito depois. Jian Xiu parecia estar segurando o riso. A voz dele ficou estranha e peculiar. Você tem uma alta opinião sobre mim. Vendo que ele estava prestes a desviar o assunto, Su Tiantian fechou a mão com raiva. Você pode, por favor, levar isso a sério? Se não fosse porque eu já te conheço, quem se importaria com você? Seleção direta é seleção direta. E qual é a sua relação comigo? Jian Xiu baixou a cabeça. Os ombros e o peito estavam tremendo. Su Tiantian hesitou um momento. Pensou que não era tão fraca a ponto de chorar por causa da bronca dela. Ela imediatamente ficou um pouco sem saber o que fazer. Sempre viu meninas chorando. Onde já se viu um menino chorar na frente de uma menina? Ei, Jian Xiu, não faça isso. Eu não vou contar para ninguém. Dito isso, ela se aproximou um pouco para ver a expressão dele. Jian Xiu de repente levantou a cabeça. Um sorriso completamente aberto apareceu diante dela.
Lábios vermelhos, dentes brancos e um olhar que parecia uma pintura, mais radiante que a luz do sol. O coração de Su Tiantian acelerou por alguns segundos. Ela o olhou sem piscar os olhos. As mãos penduradas mal conseguiam se controlar e agarraram a barra da roupa. Jian Xiu sorria de maneira extravagante. Ele estava todo tremendo. De repente, nos olhos arregalados de Su Tiantian, veio diretamente até ela, olhando para o rosto dela de cima, aproveitando sua altura. Os dois estavam muito próximos. Jian Xiu tinha um sorriso no canto do olho. Você acha que sou tão bobo? Fumando no palco? Su Tiantian ficou atordoada. E se não? Onde mais poderia ser? Ele tinha um sorriso no canto do olho. Estendeu a mão direita e colocou algo na boca. Tiantian, ser pego com um pirulito vai resultar em punição. Qual é a cláusula do regulamento escolar? Depois que Su Tiantian viu claramente o que ele tinha na boca, seu rosto todo ficou em chamas. Ela estava furiosa e irritada, sem conseguir falar. Só queria se virar e ir embora. Mas um braço se estendeu. Com força, segurou seu braço. Depois que ela parou por um momento para ir embora, ele a soltou com cautela. Não vá embora. Jian Xiu disse suavemente. Enquanto falava, entregou-lhe um doce. Aqui tem um doce, irmão Ail. Ele hesitou por 2 segundos. O jovem começou a segurar o riso novamente. Se eu te der, você não pode contar para ninguém. Eu ainda quero ser promovida diretamente. Su Tiantian segurava aquele pirulito de sabor de lixia. Ela estava completamente irritada. Jian Xiu. Ha ha ha. O riso do jovem parecia dar vida à felicidade, enquanto ressoava no pátio da escola, facilmente contagiando suas emoções. Não ria. Su Tiantian estava inicialmente com uma expressão séria. Mas logo, de repente, ela se rendeu e soltou uma risadinha. Ela riu junto com ele. Apertou o garfinho de doce com raiva e divertimento. De repente, o sinal da aula tocou. O rosto de Su Tiantian mudou e ela olhou zangada para Jian Xiu. É tudo sua culpa. Você ainda está rindo. Não vai correr logo? O professor da próxima aula é muito severo. Do que você está com medo? Jian Xiu parou lentamente de rir. Ele lançou a ela um olhar significativo. Relatório. O professor de química que estava dando aula virou-se e olhou para a porta. Como vocês chegaram tão tarde? Su Tiantian não mudou de expressão. O novo aluno precisa fazer a transferência de matrícula. O professor Zhao está ocupado. Eu o levei para correr de um escritório para outro para assinar. Jian Xiu ficou atrás dela e se posicionou corretamente. Ele estava segurando algumas folhas de documento. Deixou o professor de química olhar. De fato, o professor de química não disse nada. Pode entrar. Os dois voltaram para seus lugares e se sentaram corretamente, ignorando os olhares incertos dos colegas da plateia, considerando-os como se não existissem. A razão foi pensada por Jian Xiu. A explicação foi aprimorada por Su Tiantian, a representante de classe. Os documentos eram vouchers de recarga de água. A cooperação foi perfeita. Na verdade, só Zhou Ying estava com os olhos bem abertos na sala. Como eles voltaram juntos? O que eles foram fazer? Esses dois não estão normais. A aula inteira, Zhou Ying estava olhando para a nuca dos dois. Assistiu a mais de 50 vezes. Até o professor de química não pôde deixar de perguntar a ela. Aquela menina na última fila. Você torceu o pescoço? Zhou Ying assentiu com um olhar constrangido. Su Tiantian não vai muito bem em química. Para ser exato, são aquelas matérias de ciências exatas que ela não se sai bem. Ela não vai bem em nenhuma delas. Então, até a hora da saída ao meio-dia, ela não estava ocupada procurando problemas de outras pessoas, mas estava indo ensinar a Zhou Ying as questões que ela não sabia. Ocupada como um pequeno peão girando. Jian Xiu não aguentou mais ver isso. Ele bateu com as falanges dos dedos na mesa dela. Assim você está com uma eficiência muito baixa. Vá procurar problemas de outras pessoas. Os outros também podem estar ocupados. E o tempo que você gasta indo. Poderia explicar vários passos. Su Tiantian assentiu levemente. De fato. Mas pedir a outra pessoa para explicar é o método mais eficaz. Jian Xiu bateu levemente na mesa novamente. Então por que você não pergunta para seu colega de mesa? Eu acho que eu pareço bastante com uma estudante exemplar. Su Tiantian apertou os lábios. Ela de repente se lembrou da nota máxima em matemática de Jian Xiu.